Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É com muito prazer que eu retorno para a gravação do nosso quinto episódio, Liderança e Inteligência Emocional, onde eu, Carol Cohen e Arthur Jansen vamos entrevistar uma pessoa incrível, que é Vanusa Coelho. Isso mesmo, Ana Carolina. Seja muito bem-vinda, viu? De volta, né? Muito obrigada. Aos estúdios de casa, ao nosso podcast Gente e Gestão. E é um prazer imenso dividir esse espaço com você, porque sem você isso aqui não poderia estar acontecendo. Agradecer aos estúdios Santos de Casa por esse momento também, que é sempre bom e magnífico da forma que o grande e gigante Gabriel nos recebe. E mais ainda agora, a gente tratando sobre liderança e inteligência emocional, com uma pessoa gigante que você, Carol, faço questão e lhe dou as honras de apresentá-la. Vanusa Coelho, nossa especialista em desenvolvimento humano, mentora, doutora em psicologia da educação, pesquisadora da PUC de São Paulo. Eu gostaria que, antes de você se apresentar, me respondesse logo uma pergunta. Quem é Vanusa Coelho? Vanusa Coelho é amapaense de nascimento, paraense de coração, Nossa. paulistana por adoção. E exerço muitos papéis. A Vanusa Coelho é filha, é irmã, é esposa, é mãe, é avó, é sogra, é amiga, é profissional. É muita coisa para Muita. gerir, né? Aham. Mas eu tô dando conta, tô dando conta. Isso é tão engraçado, Carol, que quando a gente idealizou o nome do nosso podcast Gente e Gestão, foi justamente isso, né? As mil facetas que as pessoas hoje estão se tornando, né? Sim, sim. Porque além de mãe, avó, tudo isso que você já falou, ainda tem a Vanusa profissional, né? Que tem um currículo aí grandioso. Quando eu falo um currículo grandioso, é a grandiosidade do conhecimento que você agregou para você e o quanto você repassa. E é isso que a gente quer fazer aqui hoje, impactar todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Então se inscreve no canal, né, Carol? Compartilha esse momento que vai ser histórico. Para mim vai. Para mim também. Eu estava muito ansiosa por esse nosso episódio e é um tema que eu particularmente gosto muito, então vai ser um prazer dividir esse episódio com você. Que bom, o prazer é meu. Que ótimo, Vanusa. Vanusa, então vamos começar o seguinte. A liderança e a inteligência emocional, elas andam juntas? Andam juntas e eu te falo não só na liderança, quando a gente fala de liderança organizacional, Sim. liderança de times, eu falo de liderança no sentido mais amplo. Por que no sentido mais amplo? Porque como é que eu vou liderar pessoas se eu não lidero a mim mesmo? Então, a autoliderança, ela é a base do nosso sucesso. Então, se você não tem inteligência emocional para se Uhum. liderar, você não vai Outras conseguir pessoas. liderar um time. Aham. Isso é importante porque aí a gente vê naquela situação, né? Se a liderança ela é nata, né? Se a pessoa já nasce líder, independente que seja na organização, na vida. Eu acho que a liderança tem que partir do primeiro momento, né? Essa questão da líder Carol liderar a sua autorresponsabilidade, o seu autoconhecimento, o Arthur também. Então isso fortalece muito o ser humano, vamos dizer assim. Eu tento ser Essa líder, Carol, de mim mesmo. Você consegue? ainda não cheguei lá, mas tento todo dia. É importante não parar, né? É isso aí. Isso é importante. Aí surgiu a seguinte pergunta, né? De como a inteligência emocional auxilia na liderança. Fala mais pra gente um pouco sobre isso. A inteligência emocional, ela te auxilia em tudo na tua vida, né? Porque se você consegue dominar suas próprias mazelas, Aham. você consegue levar a sua vida de uma forma melhor. Então, eu te digo um ponto aonde eu acho um benefício máximo, que é o relacionamentos. Para tudo eu preciso, para tudo que eu quero fazer, para toda a minha vida, eu preciso ter bons relacionamentos. Uhum. E ter relacionamentos saudáveis. Então, quando você tem a tua inteligência emocional desenvolvida, você consegue fazer isso. Você consegue ser uma pessoa mais humana, você consegue ser uma pessoa mais empática, mais humilde, você consegue se colocar no lugar do outro. E assim você consegue conviver de uma forma melhor e viver no mundo. Isso é bom para você, é bom para o outro. Uhum. Tá? Ivanusa, devemos desaprender para aprender.
Porque hoje em dia as pessoas tocam muito nessa questão da inteligência emocional e esquece que, tipo, a gente tem que estar no aprendizado contínuo, né? E a gente precisa, às vezes, a gente desconstruir, né? Para aprender o novo. Torna-se necessário hoje em dia? Ou sempre se Eu, tornou, não sei, né? De acordo eu, com... eu diria o seguinte: infelizmente a gente não tem uma borracha emocional e nem psicológica para apagar o aprendizado antigo. Então, eu diria para você que a gente precisa ressignificar, transformar, modificar continuamente e constantemente o velho aprendizado. Uhum. Então, na verdade, eu diria para você que a gente deve aprender a aprender. Aprender. Agora, e eu Interessante. sempre dizia assim, não, a gente tem que desaprender para aprender. Mas aí faz sentido, realmente, porque eu aprendendo o novo, eu vou estar Você aprendendo vai estar sempre mais lá na aprendendo. frente. É o degrau que É um você degrau, segue. Então, isso. você tem um aprendizado velho, foi ruim ou bom, ou Aham. não te serve mais, ele te serviu em algum Em algum momento da Tu sua momento, vida. aprendeu né? alguma coisa, Não né? joga fora, ressignifica, renova, modifica, transforma. Você já chegou aqui, Aham. entendeu? Então, faça com que ele seja o teu mote, seja o teu trampolim para o novo, para a Uhum. tua transformação, para o teu novo aprendizado. Você já percorreu um caminho, Caminho. entendeu? Não joga fora esse caminho, não tem como também, né? Uhum. Então, renova isso. Aí eu fico agora aqui analisando, tá vendo? Quando a gente pensa e acha que sabe de tudo, na verdade a gente não sabe nada. Porque eu digo assim, o A que vida é um passou, constante passou, eu aprendizado, não né? vou viver de passado, né? A Tá gente tem muito certo. falar disso, a gente não tem. É, Mas o passado nos ensinou alguma coisa, É o que sim, te né? fez chegar Porque até ali, é né? é isso aí. incrível. Então, o teu passado, ele foi um aprendizado. Aham. Você não vai, lógico, hoje cheguei aqui e vou ficar desenterrando defunto. Sim. Deixa ele lá enterrado Aham. porque já passou. Passado, ó o nome. É um. Passado, Já passou, disse tudo. tá? Mas se você aprende algo com o teu passado, com Uhum. teus erros ou teus acertos, isso serve para que você consiga ser uma pessoa melhor, ter mais sucesso na tua vida daqui para frente. Incrível. E serve para Importante. te mostrar, né? Eu cheguei até aqui, deu certo, Aham. continua, deu errado, tem que ir por outro Tem que ir por caminho. outro caminho. Continua, faça melhor. Verdade. Então, Melhor. Faça bem melhor. melhor. Sim. Então, vamos aprender para aprender. Você aí que está ouvindo, assistindo esse nosso podcast, compartilha, tá? Esse bate-papo delicioso, essa leveza que a gente já iniciou aqui e se inscreve no canal, né, Carol? E não esquece. Tem que aprender para aprender. Aprender. É, doutora, posso lhe chamar assim, né? Porque doutora tem a gente falando com uma doutora em psicologia da educação, que é um ponto também que eu quero tocar lá no fundo, lá na frente, Vanusa. Do meu ponto de vista, eu converso muito com a Carol, que a gente fala o seguinte: a educação ela vai mudar o mundo. Eu acho que é o único pilar que faz com que a gente acredite numa mudança, né? Seja ela socioeconômica, seja ela política, enfim, tudo. Nas relações humanas, eu acho que a educação ela tem tudo a ver com esse nível de mudança. Só que aí eu estava conversando com a Carol, vamos abordar a doutora Vanusa Coelho quando a gente quer falar sobre ter mente novas divisões. A gente precisa expandir os nossos, não só os conhecimentos, mas a gente diz, a pessoa tem aquela mente fechada, fica olhando assim, que nem rédea de cavalo, como dizem, né? O que é que você acha dessa expansão? A gente deve expandir, de fato, essas nossas visões para uma pessoa melhor, para um profissional melhor, para um pai, um filho, enfim. A pessoa em si, o ser humano em si, né? Eu vou te colocar o seguinte: não satisfeita em girar ao redor do Sol, a Terra gira ao redor de si mesma. O que isso diz pra gente? Que a vida é constante movimento. A vida é mudança contínua. Então, isso faz parte do ser humano para a vida dele inteira. Mudança, transformação. Se eu insisto em ficar parado e não expandir minhas visões, isso é contra a natureza humana. É contra, inclusive, o que o universo mostra pra gente. O universo não está parado, ele está o tempo inteiro em expansão. A Terra tem um movimento de rotação e translação.
Então, nós também, a gente também não fica parado. A Vanusa que acordou hoje cedo não é a mesma que chegou aqui para fazer o podcast. Por quê? Na minha vivência de hoje, de um dia, já aconteceram tantas coisas que já me modificaram. Quando eu sair daqui, quando eu terminar aqui e for embora para casa, amanhã eu já serei uma nova pessoa. Então, quanto mais você aproveita a sua vida para adquirir novas experiências, aprender, você se modifica. E a tendência é você se modificar para melhor, né? Então você poderia me perguntar assim, o que que eu posso fazer, como é que eu posso fazer para ter novas visões, para expandir? Primeiro você tem que estar disposto a sair da zona de conforto. Eu posso te dar eu posso te dar uma série de técnicas aqui e de recursos para que você expanda a sua visão, tenha novos conhecimentos. Aí eu vou falar assim, olha, vai fazer terapia, vai fazer um processo de coach, vai fazer uma mentoria, vai viajar, vai ler livros, vai assistir tal documentário. Eu posso te falar tudo isso, mas eu preciso primeiro saber se você tem essa disponibilidade, essa abertura, se você está aberto para o novo, a sair da tua zona de conforto. É fácil? Não é. Não é. Mas é necessário, faz parte da natureza. E essa questão da expansão, doutora, eu fico muito me questionando o fato do autoconhecimento, né? De ter a autorresponsabilidade hoje. As pessoas querem muito sair dessa zona de conforto, mas ela nem mesmo se autoconhece, né? E de que forma a gente pode impulsionar isso, né? Comigo mesmo, no caso. Eu estou na minha zona de conforto, você já disse aí que tem várias estratégias. Mas de que forma eu posso impulsionar cada vez mais sair dessa zona? Primeiro, eu volto a te falar, você precisa estar disposto. Disposto, né? Porque senão você vai teimar em permanecer no mesmo lugar. Vai arranjar desculpa. Você vai arrumar desculpa. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu vá na empresa, a empresa me contrata para fazer um processo de coach com o time, né? O diretor vai lá e diz assim, Vanusa, eu queria que você fizesse aqui um trabalho, seja lá o que for. Eu chego lá, eu não sei se aquelas pessoas querem. Tem gente que chega para mim, chega na minha frente e eu percebo na hora que a pessoa não queria. Ela tá fazendo porque o cara mandou. Você entendeu? Então aí você tem que remar muito, você tem que rebolar um bocado para que aquela pessoa tenha um mínimo de abertura para que você possa fazer um trabalho com ela. E nem sempre a gente consegue, porque às vezes ele está ali obrigado, às vezes ele nem gosta do diretor, às vezes ele está de saco cheio daquela empresa, às vezes ele já está pensando em sair da empresa. Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Agora, se a pessoa me procura, é outra conversa. Doutora, eu queria fazer um processo de mentoria com você. Então tá bom. Você está disposto a assumir as responsabilidades por tudo que aconteceu com você até agora? Não é culpa, não gosto dessa palavra culpa, né? Mas se responsabilizar por si mesmo, né? Você é responsável por tudo que acontece com você. Eu sou responsável pelas coisas, pelas experiências, pelo que eu vivo, né? Pelo que eu escolho para mim. Aí sim, mas mesmo assim, com essa pessoa que me procurou, que chegou até meu consultório, que eu estou fazendo o trabalho online com ela, mesmo assim, ela vai apresentar algumas resistências. Porque é difícil. Muito. É difícil. Só que eu já escutei muito. Foi difícil, mas foi transformador. Não sei por que eu não fiz isso antes. Então você precisa estar disposto, porque você vai trilhar um novo caminho. E esse caminho vai passar pelo autoconhecimento. E a gente se autoconhecer, eu não vou enxergar só as flores da minha vida. Eu vou enxergar a luz e vou enxergar a sombra. E aí, a hora que eu olho para as minhas sombras, vou dizer assim, ai, ai, ai. Mas todo mundo tem. Suas crenças, famosas crenças limitantes, né? Também. Faz parte desse processo. Também. A gente tem muitas sombras, né? Você falou uma palavra aí, culpa. Hoje em dia, as pessoas, no geral, posso dizer, culpam muito o outro pelo que aconteceu. Não procuram buscar a autorresponsabilidade, como o Arthur disse. Isso é muito comum, né? E muito se fala da zona de conforto, mas poucos conhecem. Eu tô na minha zona de conforto. Se tu já sabe que tu tá na tua zona de conforto, qual é o próximo passo para sair, né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho. Inclusive, antes de começar o podcast, estava conversando com você sobre isso, que eu tenho um certo limite que eu impus,
Eu impus, não é outra pessoa. Eu impus. Eu consigo reconhecer isso. Mas eu não consigo. Tem situações assim que eu não consigo parar. Não sei se ainda não estou disposta. Eu não sei o que falta. Falta um estalo, alguma coisa do tipo. Mas não é tão fácil mesmo, porque a gente vai se autoconhecer e a gente não vê só coisas boas, né? Não mesmo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue perceber que você se dispôs a sair da tua zona de conforto? Tô tentando. Você está aqui. Estou tentando. Exatamente, E estar aqui. um dos meus maiores incentivadores é o Arthur. Ah, imagina. Você que é gigante, O menino. outro, meu maior incentivador é meu marido. Ele vai lá e fala: Você é incrível, vai lá. É isso. Aham. E assim, eu parei para pensar esses dias justamente nisso. Quando meu marido fala: Você é incrível, vai lá. Qual é o teu medo? Aí eu me perguntei: Qual é o meu medo? Não sei. E muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter também esse Sim. medo, né? Então, acredite em você, vai, você consegue, você é incrível. Isso é Tente, importante. saia da sua zona de conforto, É isso aí. né? E, Vanusa, você tocou num ponto aí que eu fiquei aqui matutando essa pergunta, né? O fato de um empresário te chama para dar uma mentoria, né? Fazer o processo de coach numa empresa, sabendo se ou não os colaboradores precisam de fato daquilo, né? E você fez uma pontuação aí muito benéfica e me deu um insight muito bacana. Vai ver se aquela pessoa não está disposta para o que eu tenho para mostrar para ela, né? E o quanto isso falta em vários profissionais da área que pelo simples fato de estarem ali para impactar, mas ver o lado, vamos dizer, do monetário, que claro, hoje a gente vive hoje não, há muito tempo, né? A gente vive no país capitalista e a gente sabe que o dinheiro é essencial. Mas o fato de você, como profissional da área, entender que o que você vai apresentar ali, o teu conhecimento, aquela pessoa realmente tem que estar disposta. Aí eu te pergunto, qual o teu ponto de vista referente a esses profissionais, né? Que tem uma mentoria ali, topo. Vou lá e vou querer fazer meu nome achando que eu que tenho que ser o protagonista. No caso, eu como Arthur Jansen, como coach, o protagonista ali tem que ser eu, e não quem está ali para me ouvir, né? Como é que você enxerga um profissional que aceita essas propostas no atual cenário do mercado que a gente está? Aí eu te pergunto, o profissional que chega na empresa e aceita isso. Isso. Bom, eu acho que o profissional chega, ele vai fazer a avaliação Uhum. dele e depois ele precisa ser bastante sincero. Depois ele precisa, quando ele tiver a reunião, quando for dar o O retorno retorno. para quem contratou, Contratou. falar assim, ó, esse daqui tá dando para trabalhar, esse daqui tem uma Uhum. certa resistência, você precisa falar isso, né? Verdade. E também para o próprio profissional que você está Sim. trabalhando. Uhum. Então, Arthur, o que você acha? Qual foi a conversa que você teve antes com o teu líder? O que foi que ele te falou que eu ia vir fazer aqui? Uhum. E o que você acha? Isso. Você joga Uhum. pro cara, né? E aí ele começa a falar. Então, ele vai dizer o que ele acha. Aí ele tem toda a abertura para dizer para Uhum. mim, eu acho que eu não preciso. Ele pode. Quando eu pergunto Sim. isso, eu tô esperando Uhum. Você está qualquer preparada para aquela resposta. Sim. devolutiva, né? Uhum. E é o que eu quero. Eu quero, quando o cara é franco, Aham. quando a pessoa é franca, tá valendo. Essa é a melhor resposta, né? Verdade. Então você não pode estar cheio de dedos, senão você fica em casa Uhum. tomando leitinho quente, né? Isso é Então, importante. então você fala, o que você espera? O cara pode Essa virar questão para da você e falar, eu clareza. acho que eu não Não preciso. precisa. A questão da clareza e da transparência, né? Muito, Porque isso é muito importante hoje, muito. principalmente quando a gente está trabalhando com liderança, com gestão, e que as pessoas precisam entender isso. Quanto mais, como a Vanusa falou, quanto mais franco você for, melhor. Né? Exatamente. Você tem que ter clareza, tem que ter equilíbrio, porque às vezes as pessoas confundem franqueza com agressividade. Você pode dizer tudo para uma pessoa, mas depende da maneira como você fala, Uhum. né? Então, assim, vou ser franco, então eu vou falar na lata. Você tá com, sei lá, tá com alface no dente, Uhum. na frente de todo mundo, né? Então, não, calma, menos. Você vai falar? Vai, você não vai deixar teu colega ficar conversando com alface ali no dente. Então, chama ele num canto, fulano, amigo, manda uma mensagem para ele. Uhum. Não sei, mas você pode falar tudo, entendeu? Só que há maneiras e maneiras de falar.
É o famoso aqui, não é da forma. É a forma como Não você é, fala. como é, Não é o que você não é o que você diz. diz, é como É você como você diz, diz. né? E isso é interessante, Carol, porque veio a calhar com que a gente também já tinha discutido o seguinte: o poder do não, né? Tem benefícios, Nossa, o não é Vanusa? libertador. Não é libertador. O não é libertador. Quando você diz não para alguma coisa, para algo, você está dizendo sim para você. Aham. A neurociência explica isso? O poder do não? Eu te explico de uma forma cultural. Cultural. Por quê? Porque isso é uma dificuldade para os brasileiros. O Verdade. brasileiro tem uma dificuldade muito grande para falar não, coisa que outros países não Não têm. tem. Então a gente chega lá fora, a gente vai, sei lá, vou dar uma palestra e, sei lá, pergunto, você me empresta sua caneta? Uhum. O cara vira para mim e pode dizer assim, não. Ele não vai dizer para mim, não, porque eu só tenho ela, ou Aham. porque. Não, ele pega a caneta, tá usando, E simplesmente não e quer emprestar. simplesmente. Não, ou então não pode, entendeu? O problema. Só que ele não está preocupado. Se ele é de outra cultura, ele não está preocupado se eu vou me ofender. Porque para eles isso não é ofensivo. O Uhum. brasileiro, ele se sente profundamente ofendido quando ele recebe um não, Verdade. ou fica muito preocupado quando ele vai dizer um não. Fica com certo receio, né? Sim, por quê? Porque na nossa cultura o não é muito bem visto, né? Então, você vê, às vezes a pessoa prefere passar por um não comprometido, uma pessoa que não é comprometida, que não tem compromisso com o outro, ou Uhum. irresponsável, diz que vai fazer um negócio e não faz, marca uma hora e não vai, não sei. Às vezes a pessoa prefere passar por isso do que dizer não na hora. Uhum. Então, ele diz assim, não, tudo bem, a gente vai. Ou então, Ou então deixa para desmarcar em cima da hora. Ou então Aconteceu deixa alguma para desmarcar coisa. em cima. Então, isso para o brasileiro é uma coisa bem complicada. Eu tenho que trabalhar muito isso, então. Muito, né? Tem dificuldade É de dizer muito, não, é né? um desafio para mim, sabe? Eu tenho uma mentora e eu quero conversar sobre isso também, o fato de nós, o que você acha da mentoria, de permanecermos nela, quando ela fala assim, Arthur, você não deve dizer mais não, né? Quando eu digo que eu não posso, que eu não conheço, que eu não tô, não, sempre digo um desafio. Aprendi a fazer isso, mas se eu receber qualquer demanda, eu não consigo dizer um não, sabe? Eu me desfaço do que eu estiver fazendo ali E vai e vou atender, tentar sabe? atender a O demanda. fato de, tu me empresta tua caneta, eu posso ter até aquela. Eu digo, tá, toma aqui, ó. Aí eu fico esperando 15 minutos, aí a pessoa devolve a caneta, mas eu já perdi 15 minutos que eu já poderia estar produzindo qualquer outra coisa. Eu vou te fazer uma pergunta. Você me perguntou sobre os benefícios do não. Sim, Quais são os prejuízos de não dizer não? são Não muitos. dizer sim. Me diz um prejuízo aí de que quando você recebe uma demanda muito grande, por não dizer não. O fato até mesmo de me entregar mais, entregar o meu melhor resultado, né? Porque vamos dizer que eu estou atuando aqui produzindo o nosso episódio. E eu estou produzindo, estou empenhado naquilo ali. Chegando a Carolina, me passa uma demanda. Vou dizer sim? Vou dizer sim, porque, como você falou, é cultural mesmo. Mas se eu dissesse um não para Ana Carolina, Carol, eu poderia dizer que existe dizer o não de várias formas, Sim, né? sim. Eu poderia dizer o não para Ana Carolina, de certa forma, mas eu não iria perder o meu foco, a minha atenção, a minha produção aqui para a gente se encontrar hoje. Aí já perdi, Isso aí. né? Então, assim, os riscos de não dizer não ocorrem. E é real. A gente acha que isso não acontece. E nessa troca aqui, eu preciso aprender a dizer não. É isso Nós aí. precisamos. Eu preciso aprender. E você que está em casa também, tá? Compartilha, divulga, se inscreve no canal, aproveita esse momento maravilhoso, porque tem muita coisa boa pela frente, né, Carol? Exatamente. Fica à vontade. Essa questão do dizer não, saber dizer não, fala muito sobre os nossos medos, né? Às vezes. Fala muito sobre os nossos medos, sim. Muitas vezes a gente diz não, porque a gente tem medo de não ser aceito. Nossa, exatamente. Do verdade. fulano não gostar Da da pessoa ficar gente. chateada, da pessoa ficar triste. E geralmente não é pelo outro, Uhum. por nós Por mesmos. nós mesmos. Então, assim, poxa, eu não vou dizer não porque ele vai ficar triste. Não, na verdade, aqui dentro. E aqui Nossa dentro tá Senhora. assim, eu não vou dizer não, porque você não vai gostar mais de mim. Se não, da próxima vez, ele não vem mais aqui comigo. Da próxima vez, ele não vai se lembrar mais de mim. Da próxima vez, ele não vai mais me lembrar.
não vai mais me chamar, entendeu? Então, o Então não não tem a ver com o outro, tem a ver com nós mesmos. tem a ver com Com o os outro, dois, tem a né? ver com a gente, sim, mas tem muito mais a ver com a gente. A gente tem esse Quando a gente receio. renuncia, dizer não, pensando no outro, no final, nós que ficamos tristes, por exemplo. Ah, Arthur me convida para ir em um lugar. Eu não tô afim de ir pra lá. Mas pelo fato de saber que ele quer muito ir, eu vou dizer sim. Só que eu vou estar ali com a cara fechada. Então, aí, você deveria ter dito não. Ou não. Pois é, Você isso está que... entendendo? Se você não disse não para uma coisa que tanto faz eu estar aqui do que eu estar ali. Para mim tá valendo. Uhum. Aí o Arthur diz assim: vamos ali. Aí você pensa, tô com uma preguiça de levantar, "Não, mas vamos. Só que você foi, tá tudo bem, tá tudo certo. Uhum. Mas se você falou vamos e chegou lá, você ficou se machucando. Por que que eu vim? Por que que eu vim? Isso quando não fica com a cara Aham. feia, a não cara fica tratando fechada. mal, não fica, né? É. Aonde que esse não foi benéfico? Fala pra mim. Qual foi esse benefício aí? Não foi pra ninguém, né? Não, não Porque eu foi não fui bom uma pra boa ninguém. Não companhia foi na uma boa situação, companhia. por exemplo. Você tá entendendo? Então, assim, a gente tem muito desse cultural, a gente tem muito do que enxergar, do que esse não diz sobre nós, Uhum. Verdade. tá? Do que essa falta do não, na verdade, Aham. né? De não ter dito não, diz sobre nós. Então, a gente precisa entender também, Carol, a questão do autolimite. Então, a gente tem que ter o limite para tudo, né? Na verdade, é O autoconhecimento, né? autoconhecimento, né? É autoconhecimento. E a Vanessa tocou nesse ponto aí do não, que nunca ninguém, inclusive você, viu, Soraya? Deixa claro aqui um grande beijo para você, muito obrigado, porque existe, eu sempre falo que existe o Arthur antes da Soraya e o Arthur depois da Soraya Matos. E eu nunca fui tão. Nunca me provocaram tanto como você provocou agora, quando você me questionou o seguinte, Arthur, me fala quais foram os benefícios de você não ter dito não, né? Então, assim, isso mostra o quanto ainda realmente, aos meus 39 anos, preciso me autoconhecer cada vez mais. Que é como você falou, aprender para aprender. Então, assim, o não É aprender a aprender. aprender. É aprender a A aprender. aprender. Porque aí você precisa ter uma aprendizagem ativa e significativa. Aham. Então eu preciso aprender a aprender. Nossa, Vanusa, que incrível. Fica passando um filme assim na nossa cabeça. É, eu fico aqui imaginando, porque assim, a gente tenta, no nosso dia a dia, ter essa visão, praticar também, né? Porque não adianta você buscar a teoria e não praticar. E da forma como você coloca isso aqui pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo e que tá, tenho certeza que tá maravilhado com esse encontro, faz com que você faça esse processo de autoconhecimento aqui nesse pequeno espaço de Que a tempo, gente fica se né? perguntando, Que né? a gente fica se Eu faço perguntando. isso. E o fato da provocação, porque, claro, ela é mentora, ela tem todas as estratégias, ela tem as técnicas, né? A gente tá aqui de. Isso daqui é um MBA aqui em 60 minutos. Mas para que a gente possa entender essa valorização e essa importância do autoconhecimento. Porque eu estava conversando com a Carol. Carol, vamos para esse projeto e vamos tentar não levar para as pessoas o que muita gente está achando. Ah, vamos falar sobre liderança, gestão, vão querer só tratar sobre positividade tóxica. As pessoas falam muito isso, né? Mas não é o fato da positividade tóxica. É o fato de você realmente levar o que é essencial para o ser humano hoje, que é essa questão do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, de você enxergar para você mesmo. Pronto, por exemplo, hoje eu saio daqui com a visão que, tipo, amanhã eu sei como dizer um não e quais serão esses benefícios de ter dito um não, né? Porque isso fortalece cada vez mais. Com O meu certeza. autoconhecimento a partir de hoje, Com tenho a certeza. certeza. Uma virada de chave sem ficar falando muito de teoria. De teoria, isso. E quero que a Foi em gente. questão de minutos, Exatamente. segundos. E Porque, a gente passa aquele filme na cabeça e nossa, fica pensando, quantas vezes eu disse não? aham. Eu deixei de dizer não. E fica aí, e a gente fica pensando em várias situações, sabe? É incrível que numa palavra, numa pergunta, muda muita coisa. Vanusa, aí nesse seu processo, né, de mentora, a Vanusa falou aqui nessa questão cultural, né, nacional, na questão de fora, a Vanusa ela tem uma especialização, né, Vanusa, de estratégica, internacional e também de liderança e gestão
Fundação Coa. Coa, na Itália. Isso. Essa busca do aprender a aprender, Vanusa, você conseguiu enxergar muita diferença na questão do fora, do externo, né? Quando eu falo externo, é em outro país, a tomar uma liderança que é diferente da nossa, né? Aí eu te pergunto, essa divisão, essa mudança, tá? Ela te propõe, te coloca num lugar de fortaleza, porque o que é que acontece? Você estudar gestão e liderança no seu país é uma coisa. Você sair daqui para buscar uma outra liderança, uma outra cultura, é totalmente diferente. Aí eu queria entender um pouco como isso agregou para você essas duas lideranças, né? Porque você também tem uma. Fiquei fantástico pelo currículo da Vanusa, passaria aqui o dia todo eu falando, Uhum. que é a tua liderança e gestão pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma das melhores escolas que a gente sabe sobre isso, e o fato de você ter buscado fora também essa questão e essa busca da liderança. Aí eu queria saber o valor que foi agregado nessa junção. O que que eu vi muito lá e que a gente consegue trazer para cá, Sim, né? A questão cultural. cultural. A cultura, ela influencia e interfere muito. Então, o que que eu vi lá? Como que o italiano tem a cultura dele, como que o alemão tem. E aí você vai vendo como Uhum. que você vê essa liderança, né? É simples trazer para cá o cultural. Uhum. Aqui na nossa região norte, a gente tem uma cultura, a Sim. gente tem um estilo. Quando eu vou para São Paulo, eu tenho outro. Quando eu vou para a região Nordeste, eu tenho outro. Uhum. São culturas diferentes, eu estou dentro do mesmo país. Uhum. Eu fui ver isso fora, como o italiano faz, como o alemão faz, como o francês faz. Aqui eu tenho várias culturas dentro de um mesmo país, Sim. tá? Então, estilos de trabalhar, estilos de estar dentro de um time acontecem de formas diferentes e ao mesmo tempo parecidas Uhum. nas diversas regiões do país. Importante isso, né? O fato do cultural chamar muita atenção. E olha Muito. que eu sou recifense, vim pra cá, vai fazer 4 anos, e eu senti de fato também essa questão cultural. E olha que estamos no Brasil, né? E eu senti essa, não vou dizer que diferenciação, mas essa particularidade que nós temos. Acho que não só nós, mas qualquer outro país também teria. Mas o fato de que estarmos na mesma nação e termos culturas diferentes, e quanto isso faz para enriquecer, né? Até mesmo no mercado de trabalho, Sim, né? Porque claro, você foi para fora, você estudou, você teve essa ambição, vamos dizer assim, pelo conhecimento para agregar no qual você já tinha, e que isso faz sempre fortalecer. E incrível como isso cada vez mais aumenta essa questão cultural. Quando eu falo assim cultural, hoje a gente busca muito fora, né? uhum. Eu estava estudando esses dias e estava vendo a necessidade que grandes gestores fazem com que vão buscar fora para aplicar aqui dentro, tá? Então aí eu te pergunto, o porquê não a gente estudar cada vez mais o que já existe e aplicar aqui dentro? Eu vou te colocar a seguinte situação. Hoje eu moro em São Paulo há Sim. mais de 30 anos, Nossa. né? É, tenho minha empresa em São Paulo, Aham. atuo dentro da PUC e também atuo em várias cidades do país. Aham. Quando eu venho para cá, dar uma palestra aqui, lançar um livro aqui, que era o que a gente estava falando, eu estou trazendo de fora para dentro. Uhum. Da onde é o fora? São Paulo. Quem é essa pessoa? Um exemplo. Quem é essa Vanusa que está vindo lançar um livro aqui? Uhum. Ela é uma pessoa de São Paulo. Ela está trazendo de volta. Aham. Então eu fui lá fora, aprender lá fora, beber na fonte. Quando eu fui fazer meu mestrado, quando eu fui fazer meu doutorado, Uhum. os livros que eu lia, o professor estava na minha frente, explicando Nossa. o que ele tinha escrito. Uhum. Então eu fui beber na fonte. Total. O que que eu sinto isso? Que eu preciso fazer? Eu preciso trazer de volta. Aham. Vanusa, você já lançou quantos livros? Já lancei 4. O meu quarto livro vai ser lançado aqui. Ai, que Não vai ótimo. ser lançado fora. Aham. Não fora. Não vai ser Aham. lançado em São Paulo.
Então, olha como a gente tem isso o tempo inteiro aqui dentro também. Então, eu estou dentro do meu país, estudando, produzindo fora da região norte, e em vez de eu ir, que eu vou também, mas em vez de eu ir só para fora, vou dar palestra em Portugal, vou dar palestra na França, não, agora eu venho para dentro, Excelente. compartilhando Compartilhando conhecimento. conhecimento. Isso agrega tanto valor, não é, Nossa, Vanusa? cada palestra que eu dou é um aprendizado que eu tenho. Aham. Eu vou lá para compartilhar conhecimento. Mas na hora que eu estou falando, que eu estou conversando, eu estou compartilhando, eu estou Total. também aprendendo. Aham. É um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, eu estou aprendendo das dificuldades daquela região, do que falta, do que aquela região Sim. precisa. Você entendeu? Eu estou aprendendo o que tem ali naquela região. Porque aonde eu moro? Hoje eu moro em São Paulo há Aham. muitos anos. Eu sei lá. Sim. Aqui eu não sei Aham. totalmente. Já estou fora há muito tempo. Verdade. E o bom também é dessa busca de você estar fora, vamos dizer assim, e voltar, né? Sim, Ainda mais aprendendo e trazendo o que você aprendeu. Compartilhando. Compartilhando isso, conhecimento né? foi feito para ser compartilhado. Sempre. Interessante. Sempre. Conhecimento foi feito para ser renovado Uhum. e compartilhado. O tempo inteiro. Lembra do exemplo da Terra? Não Aham. satisfeita em girar ao redor do Sol, ela gira ao redor de si mesma. Gente, água parada fede. É verdade. Não tem uma gíria que a gente diz, a fila A anda. fila anda. Para tudo. Pra tudo. A fila anda para o conhecimento, a fila anda e a gente precisa estar o tempo inteiro Aham. nesse movimento. A vida é movimento. A gente, amanhã eu vou estar mais velha. Uhum. Aquele tempo lá de trás não volta, daqui a 10 anos. Ou seja, eu também estou me movimentando e não estou percebendo. Uhum. Amanhã o meu cabelo vai estar mais um pouquinho, vai ter crescido mais um pouquinho, a minha unha também, eu não Aham. estou percebendo. Então, a gente também está em movimento. A É a transformação. gente que Essa insiste em se segurar naquele momento, Uhum. naquele lugar. Sabe o tá ruim, mas tá bom? Às vezes a situação da pessoa, ela tá numa situação tão ruim, e ela tem a chance de dar um outro passo, um novo passo, e ela diz assim, acho que eu não vou. Por quê? Porque o novo assusta. Assusta mesmo. Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Aqui eu sei, mas não tá ruim? Tá, mas aqui eu sei o que eu vou Uhum. vivenciar. Mas tá ruim, mas tá bom, porque eu sei. Então, Vanusa, quer dizer que vem um quarto livro por aí? Vem, vem. Ai, que delícia. Já está. No forno? Não, já saiu do forno. Já saiu do forno? Já saiu do Licença. forno, já. Obrigada. Nossa, cara, que honra pra gente, viu? Quero ler. É, Vanusa, estudando um pouco mais sobre você, eu vi que você tem um artigo onde você deixou bem claro da importância da psicopedagogia, vamos dizer assim, né, do psicopedagogo, do profissional nas organizações. Uhum. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente qual a importância disso nesse mundo hoje que a gente vive, né, da empregabilidade, vamos dizer assim, que muitas das vezes é esquecida essa questão da educação dentro das organizações. Quando eu falo a educação dentro das organizações, é a forma que grandes empresas, grandes líderes, grandes gestores esquecem, né, do seu cliente interno. E seu artigo ele fala muito sobre essa importância desse profissional dentro do mundo organizacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente dessa. Uma empresa pode ter a melhor tecnologia, as melhores máquinas, mas se não tiver ninguém por trás para cuidar, Uhum, para manusear, nada acontece, verdade. né? Então, esse é teu maior bem. Aham. Então, você precisa cuidar desse maior bem. E como a gente não está parado e como as coisas evoluem constantemente, essa pessoa que está aqui dentro, ela precisa estar aprendendo contínua e constantemente. Por isso tem muitas grandes empresas que têm as universidades corporativas, Sim. né? O que é uma universidade corporativa? Ela não é a universidade da maneira que a gente entende uma universidade. Vou lá e vou fazer uma graduação, uma pós-graduação na Universidade X. Ela é uma outra forma de aprender, né? Uma forma mais dinâmica. Por quê? Porque aquela pessoa que está ali dentro, trabalhando, no final do dia ela está cansada. Aham.
né? Então ela já tá, o que que ela quer? Ela quer chegar em casa, tomar banho, comer, deitar e dormir. Então é uma forma diferente. Aí eles mexem muito com a andragogia. O que que é a andragogia? É o aprendizado de adultos, é como o adulto aprende, né? Temos a pedagogia, que Sim. na verdade é como as crianças, é mais Uhum. direcionado, né? Os estudos que foram feitos para criar a pedagogia, né? São mais direcionados para esse lado. E a andragogia é para os adultos. Como é que o adulto aprende? O adulto precisa ter motivação, a criança não. Se eu Uhum. chegar hoje com o meu neto e falar assim, filho, como nós fizemos, você vai começar a estudar, ele vai para a escola. Aham. É o novo, né? Agora, se eu chegar para você e falar assim, Arthur, você precisa fazer uma especialização de 2 anos ali, você vai dizer, não, peraí, mas eu preciso ver se eu tenho tempo, se eu quero, do que é. O adulto, ele precisa Uhum. de outras formas para se motivar, é Aham. diferente Eu já ouvi muito o termo. Eu vou estudar, fazer uma faculdade, estou velho. também. As pessoas Você usam entendeu? muito isso, né? Então, como é isso dentro das empresas? A gente cria formas, cria estratégias, utilizando a andragogia, Uhum. de estimular e motivar essa pessoa a estar renovando o conhecimento dela, Aham. né? Então, você dá palestras, você indica textos, livros, não sei, uma série de coisas para depois você é, ter um encontro, conversar. São várias as Sim. formas sobre aquilo que é novo e que interessa para as necessidades da empresa e para a Uhum. função que ele exerce. Tá? Incrível. E o psicopedagogo, isso estou te falando da universidade corporativa, Corporativa. tá? E o psicopedagogo dentro de uma empresa, o que que ele faz? Ele vai avaliar e entender como a melhor forma para aquela pessoa, daquela função, daquela empresa aprender. E o que ele precisa para que ele tenha uma performance melhor Uhum. dentro da função que ele exerce. Tá? E aí a gente começa a pensar em estratégias de como essa pessoa vai, se ela vai para uma universidade, se ela vai fazer um curso breve, um curso Uhum. rápido, se traz uma pessoa para dentro, né, para falar, se são várias pessoas, né, para juntar aquelas pessoas e falar. Então, assim, são várias coisas. Por quê? Porque o que o psicopedagogo faz? Ele não é o especialista Sim. da aprendizagem. Aham. Então, você entra dentro da empresa para enriquecer esse lado, a performance dos funcionários, né? E no que diz respeito à motivação, você como se você tem o conhecimento da andragogia, você vai trabalhar em cima da andragogia para que você tenha um retorno melhor, para aquele profissional que já trabalhou o dia inteiro, está cansado, Uhum. está com problema. Então, você trabalha em cima disso. Então, a importância do psicopedagogo diz respeito a isso, para melhorar a performance do funcionário e, consequentemente, Ele da entrega empresa. ele entrega os melhores resultados, né? Sim, Então quer dizer que o psicopedagogo ele consegue diagnosticar a necessidade sim, daquele colaborador sim, ali, sim, né? sim, 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 Nossa, incrível. consegue. Muito E a gente acha interessante. que só o psico esquece, né? Do, da importância do fazer acontecer, mas nessa questão, né? Para diagnosticar aquela necessidade ali, Isso. né? Do colaborador, não só do colaborador, mas seja dos próprios gestores, dos próprios líderes, Também, né? sim, Incrível, porque aí você vai entender essa necessidade realmente do que vai ser proposto no caso. Que agora eu estou entendendo. Muitos já ouvi falar sobre essas universidades corporativas. Só que aí existe o papel do psicopedagogo para poder identificar se realmente é aquela necessidade, né? ou qual Ou qual necessidade. necessidade. Tanto para os colaboradores quanto para a gestão de uma Pra- forma geral. Aham, Lembra sempre que as maiores e melhores mudanças acontecem não é de baixo para cima, é aham. de cima para De cima baixo, para baixo. Aham. tá? Incrível. Bom aprender, viu, Carol? Muito. De É, aprender a a aprender, aprender. não Nunca mais eu me esquecer. esqueço disso. Vanusa, você acha que a motivação ela anda junto com o incentivo? Ou a motivação ela tem, como diz a ciência, que ela é intrínseca, né? Mas às vezes eu tento fugir um pouco desse conceito, tá? Mas eu queria saber de você, especialista na área, né? Essa necessidade, essa motivação. Temos que realmente motivar o ser ou apenas incentivar o ser? A gente precisa e tem, tá? Aham. A gente precisa ter uma automotivação. Automotivação, Não né? adianta eu ter uma pessoa o tempo inteiro colocando pilha, colocando pilha, colocando pilha
E aí eu crio aquele gás, depois. As empresas costumam chamar para dar palestra motivacional, Uhum. né? É. Aí quando acaba a palestra motivacional, tá todo mundo cheio de gás. Depois que passa um tempo, Exatamente. alguns seguiram, Aham. outros. Então você precisa sim ter a sua automotivação. Você não pode, é automotivação, você precisa ter autoconhecimento sobre você, sobre as suas fortalezas, suas necessidades, e a partir daí tomar decisões para sair da zona de conforto. Olha como é um processo Uhum. que vai caminhando junto. Aham. E a partir daí você ter a tua motivação para tomar decisões para modificar. Você precisa, nesse processo, se autoliderar. Você precisa, nesse processo, se autorresponsabilizar. Tá tudo assim, ó, costurado. Interligado. Tá tudo junto e misturado. Não dá para a gente coloca de forma, sei lá, se na PUC o pessoal chama, a Vanusa vai fazer uma palestra disso, sei lá onde lá. Uhum. E aí eu vou separar didaticamente para que o pessoal compreenda. Aham. Mas na verdade está tudo assim. Interligado, né? Incentivo é sensacional. Eu preciso, se eu tiver a oportunidade de incentivar alguém a fazer alguma coisa, falar dos benefícios, dar exemplos, ótimo. Só que de nada adianta eu fazer isso se a pessoa não tiver automotivação, se ela não tiver uma necessidade. O que faz com que eu me movimente para o novo também é a necessidade. Eu preciso sentir na pele que eu preciso daquilo, aí eu tomo esse gás. Uhum. No meio de tantos processos do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, do ter que sair da zona de conforto, eu acho que no meio de todo esse processo, a gente precisa desacelerar, Acelerar? desacelerar. Sim. Sim. É tão necessário quanto dar o primeiro passo. Quando você está acelerando, presta atenção, se você é que tu és muito mais nova do que eu, mas você conhece videotape, conhece aquelas Sim. fitinhas de antigamente, acelera ela, você consegue escutar direito a música? Não, mas você sabe que tem uma música lá, não sabe? É a mesma coisa, gente. Se você não desacelera, você perde muito. Você não tem tempo para refletir. Você não tem tempo para absorver. E às vezes acaba tomando a decisão errada porque está acelerado. Exatamente. A gente não tem Exatamente. acelerado, nós não conseguimos ter o poder de pensar antes de agir. Eu vou, Não mesmo. exatamente. Eu vou te E eu dar. até me emocionei aqui, desculpa, viu, Vanusa, porque a gente tá tão emotivo ultimamente, né? E as suas palavras, ela, como eu falei, eu tô tendo um MBA aqui Que bom. em 60 minutos, sabe? Sim, Porque eu meu tô amor, tão. a voz É, dessa mulher te dá uma a paz. leveza. Mas assim, a tua sabedoria faz com que. Faz não, está me provocando de uma forma com qual eu precisava há muito tempo, Que bom. sabe? E eu venho a entender o quanto realmente hoje torna-se necessário esse desacelerar. Eu achava que não poderia. Eu achava, quando eu falava, cara, que nada. Sabe quando as pessoas dizem assim, ah, eu vou ali descansar um pouquinho. Eu digo assim, ah, deixa para descansar quando tiver com 7 palmos de terra na cara, sabe? Só que hoje eu já tô vendo uma outra visão. Não sei por a minha emoção tá muito à flor da pele, mas a necessidade disto, de desacelerar. Eu tenho uma ambição muito grande, não é a ganância. Eu tenho uma ambição muito grande. Só que eu percebo que essa minha ambição não tá me trazendo benefício. A minha aceleração não tá me entregando os melhores resultados Porque desacelerar faz parte do no processo. processo. Muito obrigado. Você precisa se ouvir. É, Você precisa se escutar. E você precisa se sentir. Quando a gente está acelerado, a gente não consegue fazer não isso. consegue. Vou te dar um exemplo. Eu corro. Quando eu corro, quando eu estou fazendo uma meia maratona, por Aham. exemplo. Sim, vou falar nisso, passando- a Vanusa é minha maratonista, viu, Carol? Quando eu Que estou bacana. correndo, eu estou na prova, estou Uhum. correndo. As coisas estão passando e eu estou vendo, mas estou Aham. vendo rápido. Sim. E às vezes, nossa, que negócio bonito, mas eu não posso parar. Uhum. Eu vou embora. Eu tenho que pensar, depois eu volto. Eu vou. Depois eu volto. Não. Eu tenho um monte de coisa para fazer.
Só que quando eu estou correndo, internamente, eu estou desacelerada. Por quê? Porque eu estou ali correndo, eu não vou fazer mais nada. Então eu vou pensando na vida, eu vou pensando em várias coisas, vou Uhum. pensando, vou refletindo. Sim. Às vezes eu saio com um artigo inteiro na cabeça, Aham. porque eu parei para refletir, para pensar. Ali sumiu tudo que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu entrei na prova, eu vou ter que correr ali, Uhum. mais de 1 hora, para poder chegar na linha de chegada. Sim. Eu tenho 1 hora para fazer o quê? Só correr. Aham. E aí você vai refletindo sobre uma infinidade, você Isso. reflete sobre a vida, você escuta a música te traz uma lembrança dali, e assim vai. E aí você. Só que, fisicamente, eu vou correndo e eu não consigo parar para prestar. Eu sei a rua que eu tô, eu sei a cidade que eu estou, mas eu não sei te dizer direito que cor é aquela casa, quantas janelas ela tinha. Eu sei que tinha uma casa. É a mesma coisa. Uhum. Você ter ambição é positivo. É muito positivo. A gente precisa ter Sim. ambições. No entanto, se eu quiser acelerar, colocar o carro na frente dos bois, Não tem resultado positivo nenhum. até Nenhum. tem, né? Até tem. Você vai conseguir chegar em algum Em lugar. algum lugar. Mas será que vai ser bem feito? É. Será que vai ser bem estruturado? Uhum. Uma casa eu não consigo construir do dia para a noite. Jamais. Eu tenho que fazer um alicerce, esse alicerce demora. Uhum. Se eu for fazer acelerado, a casa vai cair. Uhum. E cai rapidinho. Opa, Cai rapidinho. não tem alicerce, não tem estrutura. Então eu preciso desacelerar Que para ter ótimo. saúde mental, emocional. Uhum. Tá vendo, Carol? Então, levar isso pra vida, viu? Com certeza. Todo esse episódio eu vou levar pra minha vida. Vanusa, por esse conhecimento grandioso que você tem, essa fortaleza, tá? A tua fala, ela nos traz poder. Fala mansa, mas nos traz poder, né? Que bom. As referências para essa Vanusa de hoje, né? Profissional, essa busca excessiva pelo conhecimento. Quais são tuas referências que pode deixar aqui pra gente, que a gente possa também ir atrás, né, Carol? Eu acho que tem muito de automotivação, Excelente. né? Tem muito que a gente estava falando aqui de automotivação. A vida também contribuiu. Eu Uhum. soube, talvez, tirar muito das minhas vivências, tirar os aprendizados das Sim. vivências e das experiências. Nem tudo são flores, mas de cada queda, de cada pedra no Aham. caminho, eu fui juntando para ir construindo o castelo, Nossa. né? Como já dizia Uhum. o poetinha. Uhum. E a base, né? Meu pai, minha mãe, então com eles eu aprendi a ter força, aprendi a me cuidar, aprendi a olhar para frente e dizer assim: não, você pode. Eu posso não saber hoje, mas se eu me esforçar amanhã eu vou saber. Pode não Sim. acontecer hoje, mas se eu me esforçar amanhã vai acontecer. E mais ou menos assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Fantástico. Tá, vai com medo mesmo. E uma outra, tá difícil. Então vamos lá. Tá Aham. impossível, me dá 5 minutos. Depois de 5 minutos a gente vai lá também. Excelente. Por quê? Porque é o novo. Se eu não for lá, eu não Aham. vou saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Eu corro o risco de dar errado. Corre o risco. Eu corro o risco. Mas eu preciso ir lá ver como é que é. Então você vai devagar, Aham. sem Sem acelerar. acelerar. Porque se você for sem acelerar, você vai conseguir pelo menos ter um grande aprendizado. Uhum. Se for acelerado, perde até o aprendizado. Pode até perder, Carol. Pode até perder. Vanessa, a gente tá aqui nesse bate-papo tão gostoso e eu quero que você compartilhe, eu quero que você se inscreva no nosso canal, divulgue esse encontro, porque está sendo muito enriquecedor para todos nós. Né, Ana Os Carolina? meus olhos estão cheios de Ah, lágrimas. nem me fala. E isso é muito importante pra gente, que a gente tá querendo ser transparente aqui pra você, trazer cada momento, cada encontro, cada história, uma grande realidade, e o que a gente precisa muito é da sua companhia, na verdade.
né? Que isso faça crescer cada vez mais. E Vanusa, como a gente tem um público muito feminino, tá? Por conta da Ana Carolina, que fortalece aí a nossa liderança feminina, que eu aprendo demais com ela e com todas as mulheres, grandiosas mulheres que já estiveram aqui conosco. E uma coisa que eu deixo bem claro para a sociedade e para o meu ambiente de trabalho, para a minha gestão, o quanto eu acredito na força da mulher, o quanto eu acredito na mulher, né, seja ela na liderança, seja ela no ativismo, seja ela na gestão, sabe? Eu acredito muito nessa força. E eu queria saber de você o que é que você acha do mercado de trabalho hoje, onde eles estão, se aí de fato estão buscando mais por mulheres em suas lideranças, ou ainda a gente vive um machismo muito grande e ele é um pouco maquiado, tá? Nesse nosso cenário, vamos dizer assim. Porque hoje em dia é muito difícil você chegar hoje numa grande empresa e ver mulheres dirigindo, né? Sim. Tem a mesma competência do que um homem, ela tem a mesma habilidades ou até melhores, e nunca estão ali naquele posto onde deveriam, de direito e de fato, serem delas. Aí eu te pergunto, você como mulher, como é que você enxerga esse mercado hoje? Tá mudando. Tá Tá mudando? mudando. Lentamente. Lentamente. Mas está mudando, sim. Aham. Está mudando. As mulheres estão indo mais para fora, estão se especializando, Uhum. estão criando mais força, mais coragem, sabe? Uhum. Vai com medo mesmo. Eu posso, eu tenho condições. Então, as mulheres estão lentamente se fortalecendo Aham. mais. E isso está mudando, sim. Eu enxergo isso. Poderia ser mais rápido, Rápido, né? mais Um pouco mais acelerado. acelerado nesse ponto. Exatamente, poderia ser. Poderia ser, né? Mas está mudando, sim. Aham. E uma Ainda coisa. tem muito Tem muito. machismo, tem muita coisa camuflada. Infelizmente ainda Uhum. tem, mas está mudando. Eu tava, antes da gente vir pra cá, eu tava assistindo Desobediência Produtiva do grande Ivan Moré, que foi jornalista da Globo, né, por muitos anos, e ele tava num episódio dele falando com a Maria Fernanda Cândido, aquela jornalista e tal, e ela deixando isso bem claro, né, o quanto isso poderia ser mais acelerado, né, Sim, e a força da mulher para ela chegar onde ela está. Que isso é muito importante a gente deixar frisado aqui, porque o Brasil sempre foi o país machista, vai permanecer sendo, vamos dizer assim. Eu creio que haja uma mudança daqui para uns anos, mas é de geração para geração, da educação para a educação, né? Então, assim, o homem sempre vai ter aquele papel de ser, eu sou o arrimo da casa, quem manda aqui sou eu. No tempo dos meus avós, é assim, né? Então, assim, eu percebo que hoje, quando você falou que poderia ser mais acelerado, poderia. Mas isso pode ser uma aceleração pessoal da própria mulher, tá? Ou da visão de gestão das organizações. as organizações, lembra que eu falei que são feitas por pessoas, Pessoas, exato. né? A mulher, ela precisa, é o que está acontecendo agora. Aham. A gente precisa ir em frente para forçar, não vou falar Aham. forçar, que eu acho muito pesado, né? Uhum. Mas para acontecer essa Acontecer, né? mudança. Então a gente precisa acreditar mais na gente e a gente precisa ser mulher. Sim. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu não sei como fazer. Como é que eu vou conseguir? Uhum. Eu vou agir igual homem. Haja como mulher, Uhum. Verdade. entendeu? Então a gente precisa muito não sair do nosso lugar, Uhum. porque a gente tem força Tem muita. feminina. Mas é que muitas vezes a gente não sabe como fazer. Uhum. Eu sou de uma geração que abriu as portas para as mulheres dessa geração. Por quê? Aham. Porque da minha geração para trás, da minha mãe e minha avó, ainda era da geração que ainda cuidou muito da gente em Uhum. casa, Em casa. né? Muitas trabalhavam em casa, pouquíssimas estavam começando a sair para ser Uhum. professora, para fazer alguma coisa nesse sentido. A minha geração já foi aquela que já veio com a onda no peito. Aham. Não, eu vou. Então a minha geração já foi abrindo Aham. caminho para as outras, Outras virem. né? Então eu tenho 53 anos. Então eu já vim facilitando, ainda bem, o caminho para as que vêm atrás de mim, que estão Que vindo estão atrás de vindo, mim, verdade. né? Então, dificuldades sempre.
Você chega lá no meio num lugar onde tem muitos homens, de alguma forma eles tentam intimidar. Incrível. Como isso ainda acontece, né? Isso, Acontece Como isso muito, acontece. de alguma forma, ainda mais em alguns lugares, quando você mostra muito uma certa capacitação, Uhum, habilidades, de alguma forma, você tem que mostrar que veio. uhum. Então isso acontece. Gente, isso tem muito em organização, e não é só com mulher, não, entre Verdade. colegas de trabalho, a gente vê um querendo puxar o tapete do outro, né? Aham. A mulher agora está se fazendo ser Sim. vista, ela está mostrando que ela pode, que ela tem conhecimento, que ela tem condições. Sofri isso durante a minha carreira? Também, mas estou aqui. Que bom. Sobrevivi, Firme e forte. firme e forte. E passando essa fortaleza para todo mundo, né? é Que verdade. Que delícia. bom. Vanusa, nosso muito obrigado por esse encontro maravilhoso, a sinergia, né? A gente fala muito aqui, né, Carol? Vamos trazer pessoas que tragam pra gente energia, porque o que a gente quer é isso, passar para você aí que tá assistindo, que tá ouvindo esse nosso podcast, a importância dessa troca. Quando a gente se propôs a fazer isso aqui, eu disse, não, vamos lá trocar, eu e você, e quem está à nossa frente. E principalmente as pessoas que estão buscando por esse momento. Então, Vanusa, muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento, o teu momento, essa tua disponibilidade para a gente, pelo nível, quando eu falo nível, é o nível de conhecimento que você tem para agregar ao outro, né? Porque você podia simplesmente estar ali naquela esquina vendendo pipoca de saquinho, como eu sempre falo, aquela pipoca de carrinho, por sinal, eu adoro, mas ali você poderia estar agregando tanto valor, mesmo estudando em Harvard. Não Que é? bom. Então, assim, isso para mim hoje foi muito importante, esse nosso encontro. Não só para mim, mas eu tenho certeza que para Carol, Com certeza, né, foi Carol? muito, agregou muito. E a situação de tudo que a gente ouve, não é só um bate-papo, Sim. a gente absorve, a gente agrega. E você falou algumas coisas que tocou realmente quando eu falei aqui que eu tava com os olhos cheios de lágrimas. É É verdade. verdade, né, Que Carol? bom. E a É gente tá aqui verdade, é muito pertinho, bom. E é um sente. prazer, é um prazer. Eu poderia ficar a noite inteira aqui conversando com você, horas e horas a fim de conversando, porque é uma conversa boa, é uma conversa prazerosa, Que muito bom. bom. Verdade. Que E bom. Vanusa, vou até interromper antes de você dar suas palavras finais, porque vai vindo, vai surgindo, vocês que são mentores têm esses insights, esses gatilhos pra gente. Aí eu lhe pergunto, precisa escutar para mudar? Precisamos ouvir mais para uma melhor mudança? Sim, Sim, a gente precisa muito muito. escutar, Escuta. inclusive a gente. Uau, Porque dentro de você tem muita coisa gritando. sensacional, é verdade. E você não para escutar você. Aham. Então a gente precisa estar disposto para escutar o outro, o que o outro tem a dizer sobre ele e sobre nós, Uhum. e também estar disposto a nos escutar. Aham. Porque aqui dentro tem muita coisa gritando. Verdade. Aqui tem soluções, aqui tem respostas, aqui tem dores, aqui tem questões e questionamentos. Aham. Só que muitas vezes a gente não para escutar nem a Minha gente. gente, né? Você Pura falando verdade. isso, me veio uma outra coisa na cabeça, que em uma conversa com uma colega, cheguei a comentar, ela estava com alguns problemas, eu falei para ela, pense em você primeiro, pense em você primeiro. Só que quando a gente chega para alguém e fala, pense em você primeiro, algumas pessoas lidam com isso como um egoísmo. Vou pensar em mim, se a pessoa tá mal, a pessoa tá triste, como é que tu pede para eu pensar primeiro em mim? Aí você falando assim, eu tenho que me ouvir, eu tenho que. Aí veio isso na minha mente, sabe? Porque realmente a gente deixa muito de pensar em nós mesmos Muito, para pensar no outro. Eu muito. tô com fome, mas eu tenho um pão e a pessoa aí tá com fome. Não, eu vou dar o meu pão para ela. Como é que eu vou comer depois? Eu vejo como é que eu vou comer. Só que eu tô com fome. Poderia dividir, né? Eu Exatamente. vou e dou o pão inteiro. Aí às vezes a gente pensa que aquela pessoa pode estar com mais fome do que eu. Mas e a minha fome? Que se eu não pensar por mim e em mim, quem vai pensar em mim? Né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Exatamente. Se você estiver mal, se você estiver chata, você pode falar assim, Carol, fica aí um pouquinho que você tá um saco. Eu vou ali tomar um cafezinho. Você pode? Ah, Não, você vai ter que se levar junto. é verdade. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Pense em você primeiro.
Vamos fazer isso, viu? A partir de hoje, saiu daqui. Era para eu trazer uma caneta para anotar. Não, mas Todos esses vai ficar nas nossas redes. aprender a Aprender aprender. a aprender. Você é a Pense em pessoa mais você, importante você é a da pessoa sua mais. vida. E torna-se necessário o se escutar, né? Virar um Você se mantra ouvir. isso. Pense em você primeiro. Vanusa, seja muito bem-vinda novamente. Sabe quando? Quando você for lançar seu livro. Ah, então pronto. Em junho estarei aqui. A gente quer te receber aqui para lançar esse Reserve livro, um tá? horário na sua Reserve um agenda. horário na sua agenda para que a gente possa tratar sobre o assunto também e que o que a gente mais quer é isso, agregar valor, impactar pessoas. É um projeto novo, é um projeto diferente, é um projeto, eu vou dizer que é um projeto gigante, como nós somos, né, Carol? A gente não queria acreditar nisso, mas depois quando a gente começou a ouvir uma crítica ali, outra crítica aqui, uma sugestão ali, e a gente trouxe isso para por engrandecimento, vamos dizer assim. A gente ainda não levou nada, Vanusa, pelo todo o conhecimento que a gente vem buscando aqui até hoje aqui, que são 5 episódios. Claro, vieram algumas críticas para dizer, não ficou muito bom, vocês estavam nervosos, Carol estava muito Veio presa, a Arthur, autocrítica, né? Que eu Arthur até fala comentei com ela. muito, então, não, mas assim, a gente levou tudo isso para crescimento, Sim. né, para aprender É a no caminho que nós aprender, estamos que é o agora, né? processo, que a partir de hoje a gente não vai dizer que vai desaprender, a gente vai estar aprendendo a aprender, aprender a aprender. E o que a gente quer é justamente isso, ter essa leveza e levar muito mais para o outro o que a gente está aprendendo aqui. E cada aprendizado, quando a gente fecha essa porta, quando o Gabriel deseja boa noite pra gente, a gente volta para casa, para o trabalho, para qualquer que seja, para nossa roda de amigos, para a família, diferente. A gente volta modificado, com os ensinamentos, com as histórias que vocês, né, convidados, nos trazem. Então, tenho certeza que esse seu encontro aqui conosco vai valer muito a pena para o pessoal que está aí assistindo e ouvindo esse nosso podcast. Quando eu passei para Carol, a gente vai entrevistar uma doutora em educação, né? Ela tem um trabalho de desenvolvimento humano muito expressivo. A Carol, nossa, Arthur, não estou preparada para isso. Eu disse, não, eu também não. É muita bagagem para a gente, mas que essa bagagem sirva de aprendizado, sabe? Como eu falei, o MBA que a gente teve aqui contigo vai fazer e vai fortalecer cada vez mais o que a gente tem de propósito, sabe? O que a gente está buscando, o que as pessoas estão buscando, porque o fantástico desse nosso encontro aqui, desse nosso podcast, foi o seguinte: do resultado positivo que a gente trouxe para o outro que estava procurando, né? Essas nossas participações. Que quando a gente escolhe o convidado, a gente já divulga o episódio. A gente discute, nós dois discute o que vai ser tratado, mas a gente está buscando no cenário atual o que o outro está precisando, tá? E eu tenho certeza que o que a gente falou aqui sobre liderança, sobre essa questão, a inteligência emocional e o quanto isso agrega valor, a gente só vai ter que agradecer a repercussão desse nosso encontro de hoje. Com certeza. Viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder estar trocando conhecimentos. Sim. Isso é enriquecedor. Aham. Então, gratidão. Nós que seremos eternamente gratos, Muito. assim, porque realmente foi muito impactante. E para mim, nesse processo que eu estou hoje, seja um processo pessoal, seja um processo profissional, o Arthur Jansen, ele precisava ser provocado. E hoje foi o momento, sabe? Não é fazendo missa de corpo presente por estarmos aqui hoje nesse projeto que eu quero trabalhar muito e que dê certo, mas foram poucos momentos que eu tive, né, nessa minha trajetória, vamos dizer que eu já estou nessa trajetória, vamos dizer, há 10 anos, e eu nunca fui tão provocado como eu fui hoje. Bom. Meu muito, 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 muito obrigado. E tenho certeza que você que está em casa vai fazer isso acontecer muito. Vamos lá compartilhar esse encontro. E nas redes sociais da Vanusa, a Vanusa quer deixar suas redes sociais, a Vanusa tem um Instagram onde ela conta trajetória, onde ela posta tanta coisa positiva, Vanusa, e é uma positividade leve. Eu tava stalkeando as redes sociais da Vanusa, a gente tem que fazer isso, né, Carol? Pra poder vir pra cá. E o engraçado é como você trata as coisas muito leve. Sim. Você não tem o excesso. A gente tá mostrando aqui visivelmente pra gente, né? A tua forma de falar, as suas colocações, você não tem excesso. E o que eu achei bacana das tuas redes sociais e faz com que as pessoas te busquem é simplesmente por isso, por não ter o excesso, a leveza.
Então, fantástico. Que bom. Muito obrigada pelo feedback. Aham. Muito obrigada por estar aqui com Que vocês ótimo. nessa companhia Uhum. deliciosa. E foi. Tenho certeza disso. Deliciosa. Carol, você é ótima. Muito Ah, obrigada. que Siga em bom. frente. Tá aí, Arthur, Carol. você é ótimo. Obrigado. Siga em frente. Esse projeto de vocês é sensacional. Que bom. E no que vocês quiserem contar comigo, Aham. precisarem, eu tô pronta para ajudar. Obrigado. Nosso E eu muito tô obrigado. pronta para colar em você. E a gente vai colaborar muito ainda, porque é justamente isso que a gente quer agregar valor para você que está aí nos ouvindo e nos assistindo e que nos dá essa força compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Gabriel, Estúdio de Casa, muito obrigado pela receptividade de sempre, principalmente pela generosidade de todos vocês, tá bom? Um grande beijo, minha amiga. Uma boa noite a Deu tudo todos. certo, viu? A gente esperava que iríamos nos tornar tão grandiosos como hoje e a gente saiu hoje daqui gigante por sua culpa. Vanessa, tá? Gratidão. Nosso muito obrigado Gratidão. e até a próxima. Tchau, tchau.